gravar esse pedaço aqui. Nossa, 9h40 já, por Deus. Essa parte, então, é para fazer associação que o número sempre esteve. Mesmo não estando naquele formato que a gente conhece ele hoje, né, o número 1, o desenho do número 2, enfim, ele sempre teve como forma de contar. Contagem, eu precisava ter a quantidade de pedras que era associada à quantidade de ovelhas para ter certeza que eu não perdi nenhuma ovelha no final do dia. Né, a pré-história lá, né, como é que eles mostram que existiam comprovações dessa quantidade pelos desenhos, pelas marcas que faziam, olha os risquinhos que eram feitos ali nos ossos, indicando o próprio processo de contagem. Tem diversos vídeos na internet falando sobre isso, bem bacana, né, YouTube, tudo, bem interessante, tá? Mas é assim, principal característica quando a gente está pensando na ideia de números e na história da humanidade, números têm a ver com contagem, que é exatamente como se inicia a introdução do número na educação infantil. Como ensinar números, né? Então, está presente desde sempre, desde o nascimento. Aqui eu fui colocando tópicos só para ir relembrando itens importantes. E alguns não são relembrar, são conteúdo novo já, né? A construção do número é processual, não se inicia quando apresentamos os números à criança, é bem importante isso. Se inicia quando a criança começa a manipular objetos, organizando, classificando, colocando em ordem. O número aparece naquele processo de, opa, eu estou pegando aqui esses objetos, olha, eu tenho um objeto em cada mão, olha o formato desse objeto, ele tem 4 lados, olha esse objeto aqui, ele é redondo, né? Ele parece um círculo, ali já começa a ser trabalhado com números, e não simplesmente números como está nessa imagem aqui, ok? Ensinar, esse daí é lindo, né? Aquela coisa que eu acho que parece poesia. Ensinar matemática não é ensinar a dar respostas. Durante muito tempo, a matemática foi vista como, e é, né? Uma ciência exata que tem uma resposta exata. Uhum. Só que eu tenho várias formas de chegar àquela resposta. Okay? Não é, então, ensinando a dar respostas. O segundo item é a mesma coisa, né? Não é uma ciência somente de números, e sim de utilizar as capacidades humanas, né? A BNCC coloca a matemática como uma ciência humana. A criança precisa observar, contar, calcular, classificar, seriar, né? A ideia de colocar em ordem, e a partir disso ela terá condições de iniciar o desenvolvimento da noção de número. Olha a última frase também, que para mim é muita poesia. A construção do número tem a ver com encorajar o pensamento espontâneo. Gente, eu tenho um caso de uma aluna, e eu adoro ela, que ela fala assim para mim, ela é surda. Imagina, na Universidade Positiva, ela está no 3º ano, ela teve aula comigo ano passado de raciocínio lógico, o ano inteiro, só que era uma carga horária pequena, e agora está tendo de novo de conteúdos e metodologia do ensino fundamental. E ela foge de mim, das aulas, né? Surda, já tenho dificuldade na comunicação com ela, eu tento via WhatsApp, enfim. Mas ela é ótima, ela é dedicada, ela é esforçada, ela corre, ela é ótima. Mas ela fala para mim, Isa, adoro você, mas eu odeio a matemática. Eu falei, meu Deus, a gente precisa investigar esse ódio, porque ela vai bem, mas ela fica angustiada, ela tem medo e não sei o quê. E daí nas aulas eu consegui fazer ela participar, e daí quando chega na parte de operação, de ter que fazer continha, ela entra em desespero. E ela vai bem. Ela vai bem, mas ela fica apavorada. Gente, vê se isso não tem a ver com aquela coisa lá de trás, provavelmente, alguma situação, né? A professora falando, não é isso, tá errado o que você está fazendo. A resposta é essa, dessa forma não funciona. Ainda mais, ela tem mais idade, como eu, ainda mais no modelo anterior, que estava muito, para fazer o certo, você tem que seguir esse caminho. É isso aqui que você tem que estar fazendo, né? Principalmente com relação a isso. Olha os traumas que foram criados, né? Então, por isso, hoje, aquela questão de não é estar errado, não pode ser feito, né? É um pensamento espontâneo que tem que ser lidado com a criança, para lidar com números, ok? Eu escutei um plim, alguma coisa daqui, não, voltei.
O que ajuda nesse desenvolvimento do raciocínio, né? Gente, lembra dessa palavrinha comparar, quando a gente estava trabalhando com medidas? Falava muito de comparar, né? Comparar para ver se uma coisa é igual a outra, se é maior, se é menor. É a partir desse processo de comparação que a gente vai fazendo, falando até de neurociência, fazendo associações. É ali que a gente começa a construir o pensamento. Por isso, não é simplesmente o número, mas sim começar a comparar dentro da parte de medidas, da parte de geometria, sem muita preocupação com a ideia do número, do numeral, né? Classificar, se eu consigo comparar, eu consigo classificar. Lembrando que a ideia de classificar. A ideia de classificar eu tenho frutas e tenho formas. Né? Então, eu sei que as formas eu vou colocar num conjunto, as frutas no outro conjunto. Né? Eu estou colocando classificações. Né? Eu estou conseguindo criar conjuntos para cada um dos itens. Seriação, colocar em ordem. Se eu consigo colocar as frutas dentro de um conjunto, eu classifiquei, eu posso estar colocando em ordem, e isso às vezes é uma coisa que a criança vai fazendo até de maneira intuitiva, do menor para o maior, do maior para o menor. Né? Ou a gente pode instigar a criança dentro dos blocos lógicos, por exemplo, né? A ferramenta dos blocos lógicos, que tem de diversos tamanhos, vamos colocar aqui em ordem do menor para o maior. Quando ele está fazendo esse processo do menor para o maior, qual que é a maior fruta, qual que é a menor fruta, já está lidando com número. Por que está lidando com número? Porque quando a gente fala 1, 2, 3, ó, é ordem. Né? Nessa ordenação, a gente está falando o 1 é menor do que o 2, o 2 é menor do que o 3. Então, mesmo não aparecendo número, já está sendo feito associações nesse sentido. E aqueles itens bem importantes que apareciam quando a gente estava trabalhando, principalmente a ideia de medidas, né? Quando é igual, é diferente, se tem mais, se tem menos, né? Se o que tem, se isso daqui é tudo, é nada, são distintos, né? Um diferente do outro ali. Isso depois vai facilitar na hora de explicar o sinal de igualdade, o sinal de diferente, o sinal de maior, o sinal de menor. Sabe o sinal de maior e menor, que tem gente que até hoje confunde? Né? Peraí, não sei se esse é o maior e menor. Tenho certeza que alguém aqui entre nós tem confusão. Né? Que precisa ter alguma coisa, alguma lembrança do qual que é o maior e menor. Né? Eu tinha isso, tive que me adaptar. Eu tinha muitos problemas, até porque não fiz educação infantil, então eu jogo culpa nisso, que eu falo, gente, não foi desenvolvido. Funções do número no cotidiano. Gente, o número, só lembrando, ele não é simplesmente para estar fazendo contas. Aqui eu coloquei algo do material, também as equipes haviam apresentado sobre isso. O número tem um número que vai servir como ideia de localizador, né? Quando vai estar falando da distância que demora, agora tudo com aplicativo, né? Para eu chegar daqui num determinado lugar, ele vai me mostrar quantos metros, quantos quilômetros eu vou estar gastando. Então, ele localiza, quando mostra as placas de cidade, né? Ó, aqui vai ser tantos quilômetros, aqui vão ser tantos quilômetros. Nessa outra vai ter mais, vai ter menos. Então, é o número do tipo localizador. Temos os números ali na ideia de identificador. Quando eu faço inscrição para uma corrida, eu ganho um número que está me identificando. Quando vocês fizeram a matrícula na Universidade Positiva, vocês ganharam uma matrícula, o número que identificava. Então, vejam que tem funções diferentes. Tem o número ordenador e o quantificador. O ordenador até aparece na apostila como sendo a ideia do elevador, né? É um que a criança sempre vai ter uma associação, né? Ali ela já vai vendo a ordem, né? Opa, do 1, 2, 3 até, né? Então ali vai aparecendo a ideia de ordem. Muitas vezes o número vai estar dentro desse formato de ordem. Quem foi o primeiro a chegar na corrida, quando o número na chamada está associado à ordem alfabética, né? Então, as primeiras letras lá vão estar associadas aos números 1, 2, que tem a ver também com o processo de ordenação. Quantificador. Quantificador é aquele número, é de quantificar mesmo, né? Vai quantificar o peso da pessoa, a altura, vai quantificar o preço de um produto no mercado, vai estar quantificando quanto é o salário da pessoa,
né? Vai estar mostrando a quantidade, o que tem a ver aquela quantidade com aquele contexto. E o cardinal ordinal, esse aparece bastante na escola, né? O cardinal, né? 1, 2, 3, da forma como a gente conhece no processo de contagem, e o ordinal que mostra ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, bem importante essa associação. E, gente, na educação infantil trabalha tudo isso. Tudo de maneira lúdica, mas aparece todas essas funções do número. A gente contextualiza para a criança todas essas funções. Okay? Dentro dessas classificações aqui, são todos os tipos, praticamente, de funções que o número tem no dia a dia. Quem lembra a apresentação da equipe do zero, o número zero é aquela coisa do tipo, deixa eu só olhar aqui o horário, o zero é aquela coisa tipo, como a gente vai trabalhar isso para as crianças, né? Alguns cuidados, né? Primeiro item ali, contar objetos que não existem não é natural, né? O número está muito associado ao processo de contagem. A gente percebe que as crianças estão começando a conhecer os números, né? A gente fala assim quando ela começa a contar. E como é que ela vai contar uma coisa que não existe? Já começa por aí. Então, o zero não se inicia na educação infantil. A ideia de trabalhar com o zero. O que se trabalha na... Eu vou já resumindo o que está ali no slide, tá? O que se trabalha na educação infantil é com a ideia, opa, realmente, ó, aqui eu tenho, agora vocês não estão vendo que eu estou produzindo slide, mas eu tenho uma bacia com várias canetas dentro. Se eu tirar todas as canetas, a bacia ficou vazia, eu não tenho nada. A ideia do vazio, a ideia do não tem nada. Então, por mais que a criança da educação infantil ela não precisa, e nem é necessário nesse momento, entender o que é o zero, ela já sabe o conceito de não tem nada, está vazio, que também é uma das formas do zero. O zero não é simplesmente isso. Por que o zero não é simplesmente isso? Porque quando aparece o 10, né? O 100, o 1000, o que é aquele monte de zero que está lá? Não pode falar que é nada, que é vazio, né? Daí tem a ver com a classificação, com a parte das classes, das ordens dentro do sistema decimal que a gente vai estar trabalhando. Que daí até o material coloca como está ocupando um lugar ali. O que é aquele 10? Aquele 10 é para quando eu tenho 9 unidades, mais uma, opa, eu mudei a ordem, foi para 10. Mudança de ordem, não estou mais na unidade, estou na dezena. Essa construção desse significado com o zero tem muito a ver com essa construção de agrupar, de juntar. Por isso que na hora que a gente está falando daquela questão do classificar, quando eu estou classificando formas geométricas, frutas, isso vai me ajudar na hora que eu estou com os números, classificando. De que maneira? Eu estou juntando, conto até 10, juntei 10, eu criei uma ordem, eu classifiquei uma nova ordem ali. Por isso que é um processo do zero, bem característico para ensino fundamental, não para educação infantil. Educação infantil a gente trata o zero até com mais naturalidade, no sentido de, ok, está vazio, não existe aqui. Mas ele não se insere num processo de contagem. A gente não começa contando 0, 1, 2. A gente começa 1, 2, até pelos, os dedos da mão. Okay? 1, 2, nesse formato. Okay? Processos de contagem. Gente, olha isso aqui. Essa é minha irmã. Ela mandou um vídeo esses tempos no grupo lá, e a minha sobrinha aqui, Kai, a Kai tem 3. Não, vai fazer 3 agora em agosto. Olha isso. Daí, ok, acabou. Vocês repararam na criança? Minha irmã estava se matando lá com ela, né? Fazendo as atividades de quarentena. Depois ela não levantou mais a cama, evidentemente, ficou, né? Ficou de cama. A criança repetindo, 1,
No começo não, né? Depois que ela percebe a sequência que a mãe está fazendo, ela começa a contar junto. Ela faz esse processo de contagem junto depois. Deixa eu mostrar um outro aqui. Peraí, que esse aqui já está aberto. Aqui. Mais um. Tem um aqui que é sensacional. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Depois meu computador trava, eu não sei porquê, né? Tem 28 milhões de coisa aberta. Ai, deixa, eu tô até com medo de mudar aqui e depois travar. Gente, tem outros vídeos aqui depois para estarem olhando, mas os outros são todos na mesma linha, são crianças pequenininhas, né? Então, de 2 anos, no máximo 3, como a minha sobrinha ali, repetindo os números, né? Alguns pais, o da minha irmã, ela tá fazendo atividade e quis se mostrar para a família que estava fazendo atividade física, né? E eu, a parte que eu mais tinha divertido era a Kailane contando os números, né? Que eu falei, cara, que sensacional, vou usar na aula, né? Mas repare que o que acontece com essas crianças aqui, ó? Ela sabe contar, né? Ela tá fazendo conta mesmo, né? O que acontece? Ela não tá fazendo conta, né? Ela não sabe contar ainda, ela tá fazendo o quê? Um processo de repetição, concorda? Ela está simplesmente repetindo aquilo que a mãe está fazendo, né? Vocês vão ver, vejam os outros vídeos, porque assim, é claro que alguns vídeos aparecem, né? Bem legal, que daí as famílias colocam, né? Ah, o filho já sabe contar, tem 1 ano e tantos meses e já está contando. Ele está repetindo um processo, né? É ok, super importante para a aprendizagem, não estou dizendo que não é importante, né? Mas é simplesmente um processo de repetição, que faz parte, inclusive, do processo de contagem. Mas ele está contando, não, ele está repetindo um processo. Né? Então, aqui não adianta, né, para a educação infantil, fazer as crianças copiarem números, também não é isso, né? E ali a conclusão dos próprios vídeos, né? Bastante comum ver crianças contando, mas elas podem estar apenas repetindo o que memorizam em função do que escutam dos adultos. Que é isso que aparece ali nos vídeos, né? Quando que o Lorenzato vai estar falando, eu estou lembrando aqui desse daqui até, acho que foi o trabalho da Camille, se não me engano, que apresentou esse aqui. Quando que o Lorenzato diz, né, quais são as fases de contagem que a gente percebe da criança, né? Quando ela manipula os objetos e enuncia em qualquer ordem a ideia da contagem, né? Primeiro ela vai pegando os objetos e, né, ela não tem a noção ainda da ordem dos números, mas ela de tanto ouvir, ela já sabe que tem 1, 3, 4, 2, ela sabe, mas ela ainda não tem a preocupação com relação à ordem, mas ela já percebeu que aquilo tem a ver com o processo de contagem, mesmo, claro, sem ela saber o que é uma contagem, né? A criança conta encostando o dedo em cada objeto e falando o numeral correspondente, esse é o primeiro, né? A primeira percepção que a gente tem de que realmente a criança está começando a contar, ela está associando aquele número que ela repete pelo processo de contagem de cada objeto, claro, com estímulos, isso, né? Não é uma coisa do além. A contagem, nesse momento, ela se dá 1 a 1, apontando os dedinhos, né? Depois, o que acontece com essa contagem, né? Vai muito pelo movimento dos olhos, ainda de 1 em 1, né? A gente, professor, quando estava naquela outro mundo lá, que era presencial, a gente tinha que contar a quantidade de alunos fazendo prova. Né? Daí vocês estavam fazendo prova lá de cabecinha baixada, a gente ficava contando para ver se estavam todos os alunos na sala, se estava faltando alguém.
E eu era daquelas que tentava contar da maneira da multiplicação e daí me perdia, porque não tinha o mesmo número de carteiras em cada fileira. Eu tinha que contar com os olhos, eu tinha vontade de sair contando, segurando em cada um. Porque, às vezes, não tenho tudo bem desenvolvido em mim, não. Depois a contagem, né, de 2 em 2, de 3 em 3, veja como vai aumentando os níveis de associação no processo de contagem. Gente, olha esse, a contagem de 2 em 2, de 3 em 3, como tem a ver depois com o processo de multiplicação, de 2 em 2, 2, 4, 6, muito carinha de primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental, isso daí, né? Os primeiros é muito carinha de educação infantil, tá? E por multiplicação, por exemplo, que é esse exemplo aqui, né? Por multiplicação é o exemplo da sala, né? É a ideia de você percebe que é um ambiente normalmente retangular, quadrado, né? Que você percebe ali, opa, se eu tenho aqui 5 cadeiras e aqui 6, 7, opa, 5 vezes 7, 35, né? Que eu vou fazendo outras associações, que essa, na verdade, é a que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Principalmente quando os objetos estão ordenados. Quando eles não estão ordenados, é difícil realizar dessa maneira. Né? Quando está tudo numa... que nem aquela nuvem de palavras, né? Que está tudo bagunçado, daí fica um pouco mais difícil a gente conseguir. Quando que a gente diz que uma criança ela já consegue, né? Que ela sabe contar? Quando ela consegue fazer a correspondência do número com o objeto. 1, 2, ela já conseguiu realizar essa atividade. Existe uma ordem, ela não muda mais. Lá no início, quando ela está aprendendo, ela sabe que existem os números porque ela já está escutando. Mas depois ela já sabe que esses números têm uma ordem. Ela já até repetiu tantas vezes, e nesse caso começou a fazer associações com o objeto, que sempre vai estar naquela sequência. Né? É indiferente o objeto que está contando, então ela pode estar contando tanto uma fruta, como um garfo, né? Uma colher, um papel, o processo de contagem é o mesmo, indiferente do objeto. Mesmo que o objeto não esteja numa ordem, né, ele está aleatório, ele está jogado ali, ela também consegue fazer o processo de contagem. Não simplesmente, isso é algo mais difícil de ser desenvolvido, né? Não simplesmente de estar enfileirado. Ela consegue fazer isso de maneira aleatória, contando também cada um dos objetos. Um detalhe bem importante para essa construção é sempre o último número que a criança fala representa a quantidade total, que é esse item aqui, né? A cardinalidade. 1, 2, 3, 4, tá aqui. Eu tenho 4 canetas. 1, 2, 3, 4, quer dizer que a compreensão dela que esse 4 quer dizer que eu tenho 4 canetas. Embora eu tenha feito um processo de contagem que começou do número 1. Né? Olha a ordem, a ordenação, que também já estava visto lá em seriação, quando a gente estava trabalhando as formas. Sobre os jogos, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que agora eu quero compartilhar de outra maneira esse aqui. Não pode ser desse jeito mesmo, senão até eu compartilhar de outra forma vai demorar mais tempo. Deixa eu voltar aqui como estava. Gente, qual a ideia do projetinho de vocês, então, do jogo? Quando a gente está falando de jogo, pensa em jogo. Ele tem que estimular a criatividade, né? Normalmente ele anima, ele motiva. Com essa questão de animação e motivação, ele proporciona momentos de contentamento, de orgulho, né? Quando a gente ganha, quando consegue ganhar. Bem importante no jogo aprender a fazer escolhas. Você tem que ter uma tomada de decisão. É desafiador para os alunos. É uma forma de analisar. Não existe jogo que você vai estar jogando sozinho. Jogos de videogame que as crianças estão jogando sozinhas. Não, normalmente eles não estão jogando sozinhos. Eles estão jogando nem que seja com o computador, mas hoje muito mais com outros amigos em outras casas. Também é uma forma de socializar. É diferente, mas é. E com isso permite a aprendizagem. Okay? Regras que um jogo tem que ter. Tem que ter, então, jogo é para 2 ou mais jogadores. Sozinho, né, entregar algum jogo,
alguma coisa, um quebra-cabeça. Quebra-cabeça não é um jogo, né? Mas ele tem um estímulo do terminar, né? De acabar, que dá orgulho, dá contentamento, né? Para a criança fazer sozinha, ok, ela vai estar trabalhando a concentração, mas a própria característica do jogo, que é para fazer em par, ela não tem, né? Objetivo, né? Tem que ter um objetivo, tem que ter um final, tem que ter um vencedor. Criança deve só vencer? Não, criança tem que perder também, até para aprender a conviver com a ideia de que nem sempre a gente ganha. Mas sim, quando ele está jogando com os pais, é óbvio que o pai, normalmente a mãe, no início vai ganhar. Mas também é importante que a criança ganhe e que a criança perca, até para ela perceber que isso existe no jogo, né? Não é sempre a criança grande, que eu vejo muito isso acontecer. O jogo é social, né? As pessoas envolvidas têm que entender qual que é a regra, isso é importante para a criança, entender a regra é dessa forma, por isso que você perdeu. Né? É super importante isso, até para a questão de limites, a questão mais psicológica da criança. As regras, se elas já estão estabelecidas, elas não mudam, e bem importante, o jogo tem que, acima de tudo, desenvolver a criatividade, ela não pode ser algo mecânico, né? Tem uma fala da Maria Fialho, que ela diz assim, é inevitável ter barulho, é saudável ter barulho quando estão mexendo com jogos e atividades lúdicas. Sala de aula em silêncio, quer dizer, ainda mais a educação infantil, né? Quer dizer que não está tendo aprendizado. Né? É o barulho, claro que a criança tem que saber o momento de relaxar, do silêncio, mas está muito focado na ideia de que, bom, se tem barulho, tem criança se movimentando. Alguns cuidados quando a gente está usando a questão de jogos, né? Não tornar o jogo obrigatório. Gente, tudo que é obrigatório, que não quer ser feito e tem que ser feito, parece que fica chato, né? Escolher jogos que o fator não é sorte, né? Não pode ser a ideia simplesmente de sorte. Utilizar atividades que envolvam 2 ou mais alunos por conta da questão social, estabelecer as regras com cuidado, trabalhar a frustração pela derrota, então aquela história, a criança tem que perder, tem, né? Mas ter o cuidado para que a criança também tenha um momento que ela ganhe. E, claro, como qualquer coisa, estudar antes de aplicar. Qual é a ideia que eu coloco aqui para vocês desse projeto do jogo, que vai ter valor 3 pontos? Aqui uma sugestão de equipes de 3 a 6 pessoas com 2 entregas. Tem uma entrega parcial valendo 1 ponto, que eu peço ali uma fundamentação teórica, e uma entrega final. Gente, a ideia da fundamentação teórica, como vocês estão no primeiro ano e estão acabando de chegar, é assim, eu dei ali algumas sugestões de autores e de artigos, depois eu já vou deixar até no aba alguns artigos para vocês, para não precisar sair correndo atrás, mas para quem, eu sei que alguns já até pesquisaram por conta do outro trabalho, pegar esses autores, esses artigos, e pode, eu até coloquei ali, anotar as principais citações. Isso a gente chama de fichamento. Não precisa nem se preocupar em você estar escrevendo com as palavras. Pode anotar a citação, anota aquilo que você acha que está fazendo sentido para o que você pensa da educação infantil. Claro que eu coloquei ali alguns autores, principalmente o Sérgio Lorenzato, os 3 que eu coloquei ali, os 3 principais, é da área da matemática, né? Então vai estar fazendo associação de jogos com a matemática, e nesse processo é interessante que você entenda o que esses autores estão falando, que quando você vai construir o jogo, você vai estar construindo o jogo de acordo com aquilo que você já estudou, não é simplesmente um jogo da tua cabeça. Não é só da tua ideia, é de acordo com o que os autores estão falando, tá? Então, anotar, essa citação eu peguei aqui desse artigo, desse autor. Essa outra citação eu peguei desse artigo, desse autor. É o comecinho que a gente está falando de trabalhos dentro de uma metodologia, tal, bem início, ok? E depois o final, que é a ideia da criação do jogo, de acordo com a BNCC, e que vocês vão criar esse jogo em casa, vão montar e vão gravar o vídeo. E depois esse vídeo, se vocês permitirem, vai estar dentro do site do Positivo, que a gente tem uma parte lá relacionada à parte em tempos de Covid, a ideia de ter opções para as crianças brincarem. Gente, liguei um turbo aqui, vocês entenderam tudo que eu falei? Por Deus!
Porque daí, assim, ó, isso que a gente vai estar trabalhando e continua na aula que vem, normal, né? Depois, isso, como a gente não vai estar trabalhando com lista de exercícios, com números para a criança simplesmente ficar copiando. Como a educação infantil é muito voltada para a prática de brincadeiras, e vocês já apresentaram diversas brincadeiras na atividade passada, agora, ao invés de simplesmente o jogo é uma brincadeira, né? Mas simplesmente uma brincadeira é um jogo que vai estar chegando num determinado objetivo. Vai ter um ganhador, e claro, pode ser um jogo que a criança tenha que jogar com outros adultos, ou sempre um adulto, uma prof, alguém, né, naquele outro mundo lá, que vai estar conduzindo a atividade desse jogo. Gente, me fiz entender? Vocês estão em silêncio, tenho medo. Hashtag medo quando estão em silêncio. Diz alguma coisa no bate-papo, só para eu saber que vocês estão aí. Não quer falar? Só para saber que estão aí, que está tudo bem, estão vivas? Sim. Sim? Ai, que bom, sim, pelo menos. Deu para entender, boa. Ai, que bom. Gente, eu não posso deixar o vídeo da minha irmã ali, que ela me mata. Mas eu vou postar o material para vocês ali no AVA, já com essa explicação detalhada, tá bom? Desses itens, desses slides, eu vou deixar tudo ali. Pode falar, Ana. Então, professora, esses artigos aí, eles vão estar disponibilizados para a gente depois, para a gente estar dando uma olhada, para poder entregar a fundamentação eu já separei teórica? alguns, eu tenho 5 aqui que eu deixei separados, e eu já vou colocar para vocês também, tá? Lembrando, esses artigos, não precisa fazer resumo do artigo, você vai estar lendo. Daí você viu uma frase, eu pelo menos faço esse processo. Eu vejo uma frase e falo, nossa, gostei disso, anota. Anota, se você fizer isso de maneira organizada, claro, agora você vai me entregar o trabalho, né? Mas se fizer isso de maneira organizada nos teus arquivos, gente, por Deus, que isso possa te ajudar lá no 4º ano do TCC. Sabe como? É fazer já o que você for lendo ao longo da tua vida no curso de pedagogia, deixa anotado. Diga essa frase de que autor é, da onde você retirou, para que você possa utilizar isso ao longo, que não seja simplesmente para uma disciplina de conteúdos. Ok? E vou deixar assim, pode deixar que hoje eu já deixo ali organizadinho para vocês, tá? Mas alguém tinha levantado a mão para perguntar. Não? Já perguntaram junto? Oi. Não entendi muito bem. A gente vai fazer Quem o tá jogo a perguntando? partir dos artigos. Quem Laura. está perguntando? Laura. Laura, ok. Fala de novo, Laura, não entendi. O jogo a gente vai ter que fazer a partir dos artigos. Não, na verdade não é a partir dos artigos. Qual que é a ideia? Quando você vai estar lendo a ideia dos artigos, vai ser para dar criatividade para a construção do jogo. Para dar criatividade, tá? Mas se você leu lá um artigo que vai estar falando sobre a amarelinha, tá? Você tem que fazer da amarelinha, não. Você pode inventar um outro jogo. Não precisa ser relacionado ao que você vai estar lendo, mas é que a leitura vai te fundamentar no que você vai estar construindo do jogo. Prof, essa atividade tem base com aquela primeira que fizemos, onde tínhamos que dizer, sempre, Camille. Porque, ó, a fundamentação teórica vai te dar um cenário do que os autores estão falando de jogos na educação infantil, tá? E a BNCC, que a gente tanto está vendo lá desde o início, ela vai falar assim, opa, peraí, na educação infantil a gente trabalha com esses objetivos de aprendizagem. Então, isso daqui está adequado para a educação infantil ou não está? Sabe aquela tabelinha lá que aparece os objetivos de aprendizagem, crianças muito pequenas, crianças pequenas e crianças as maiorzinhas lá? É ali que vocês vão se centrar se, opa, pode ser aplicado ou não pode ser aplicado. Percebe? Respondi a pergunta? Sim? Tá. E continuamos na aula que vem ainda discutindo sobre essa questão, como vai ser, tá? Eu deixo explicadinho para vocês ali também no material, esse que eu vou disponibilizar